Nós, desde quando nós nascemos, nós temos planos. Quando não é gerado por nós, é gerado por alguém sobre a nossa vida. Quando nós nascemos, os planos são gerados pelos pais. Os pais ali, muitos, como eu e a Silmara, já fizemos muito isso. Quando Silmara estava grávida da Gabi, nós profetizávamos sobre aquela barriga, nós declarávamos, nós tínhamos planos, nós estabelecemos planos. Muitos pais fazem isso. E isso é bênção do Senhor. Isso é bênção que o Senhor, Ele jamais foi contra a nós fazermos planos, tanto que Ele deixou essa palavra para nós. Fazer planos é algo que o homem tem que fazer. Mas nós precisamos entender os planos que Deus tem traçado para a nossa vida. Às vezes nós queremos planos que o Senhor jamais nos pediu para que nós fizéssemos. Ele vai e fala para nós muitas vezes: eu não sei que plano é esse que você está querendo, mas isso é plano teu, não é eu que tenho colocado na sua vida isso. E talvez nós podemos chegar diante do Senhor quando nós partimos e falarmos: Senhor, eu fiz tantas coisas, eu fiz tantas situações, tantos desafios na minha vida, e Ele vai talvez dizer para nós: mas eu nunca te pedi nada. Eu nunca falei para você fazer isso. Então, queridos, um plano de Deus para nós é algo muito específico. E nós temos que ter planos. Esse plano tem que estar dentro de nós. Mas nós precisamos entender qual é o plano de Deus para a nossa vida. Tem pessoas que têm planos grandes, extraordinários, e Deus coloca as suas mãos e abençoa e traz essa palavra verdadeiramente ao coração daquele homem, daquela mulher, e o plano acontece. Você vê que Deus está naqueles planos. Mas tem planos, querido, que nós começamos a fazer e às vezes gastamos tempo e perdemos o nosso tempo. Perdemos muitas vezes a nossa amizade, muitas vezes com pessoas, perdemos às vezes situações que nós temos no nosso dia a dia com a família, porque esses planos não eram para ser executados. Mas por que isso acontece, querido? Porque muitas vezes não queremos ouvir a Deus. A nossa oração é aquela oração de que: Senhor, eu preciso, faz, derrama do seu poder. Queria que você abrisse lá em Malaquias 3:10, antes de nós mudar um pouco o roteiro da ministração. O momento da oferta já passou, tá, querido? Mas Deus tem levado essa palavra ao meu coração. A palavra diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar sobre vós bênção sem medida. Aqui, queridos, nós temos janelas abençoadas, e nós temos uma palavra em que o Senhor fala para nós: fazei prova de mim. Talvez foi o único momento da Bíblia em que o poder do Espírito Santo deixou revelado para nós fazermos prova do Senhor. É até estranho olhar para nós e imaginarmos que o aluno não vai dar a prova para o seu mestre, é o mestre que vai dar a prova para o aluno. E às vezes nós é que estamos invertendo essas situações, nós que estamos colocando para o Senhor a prova. Nós olhamos para a vida de Gideão e ele faz uma prova com o Senhor. Todo mundo conhece aquela passagem que Gideão chega diante daquela situação e fala assim: ó Senhor, os medianitas estão aqui me massacrando, me destruindo, então eu quero ter uma prova da parte de Deus que o Senhor está comigo. E aí ele coloca o algodão, e aí todo o terreno fica molhado e o algodão seco, e todo o algodão molhado e o terreno todo seco no dia seguinte. Ele faz uma prova com Deus. Mas geralmente, querido, na área mais comum da nossa vida, quem faz prova é o mestre, que dá para os seus alunos e fala: filho, como que você está? Você está aprovado diante dessa situação, diante dessa prova? E às vezes nós queremos inverter a situação da parte de Deus. Nós queremos ser Deus, e Deus se torna filho muitas vezes. Porque nós queremos que aconteça aquilo
que nós temos orado. E às vezes nós só estamos orando, falando. E de fato é algo poderoso nós orarmos e colocarmos diante de Deus. Mas e ouvir a Deus? Ouvir a voz de Deus, falar, querido, é tão fácil nós estabelecermos coisas sobre a nossa vida e declararmos essas coisas aos nossos corações. Quando nós falamos palavras como essa, parece que vem como talvez um alfinete na mãe do pai, natural, quando seu filho fala o que ele quer. Hoje eu quero isso, e o pai e a mãe têm que aceitar. E às vezes, amados, nós levamos na nossa vida natural o fato tão importante, dizendo aqui, não, eu sou o pai, eu sou a mãe, e você vai ter que obedecer o que eu falo. Não é assim. Aqui quem manda na casa sou eu, quem coloca sustento sou eu, e assim a gente vai com os nossos argumentos. Mas, para Deus parece que nós fazemos ao contrário. Nós falamos o que queremos e Deus é obrigado a derramar da sua bênção sobre a nossa vida. Então, quem está invertendo os fatos dos planos, para que as janelas do céu se abram, para que a glória do Senhor desça sobre a nossa vida, para que a nossa vida seja abençoada, para que pensamentos ruins saiam da nossa vida, saiam do nosso coração, para que a obra, muitas vezes, que o inimigo coloca sobre a nossa vida como setas e situações, sejam derrotadas da nossa vida, porque sobre nós está a armadura de Deus. E quando nós ajustamos esta armadura, nós ajustamos do alto da cabeça à planta dos pés, marcando a nossa vida com poder e autoridade, pelo sangue de Jesus, ajustando cada elemento dentro de nós, e colocando isso para que nós podemos combater ali, diante do inimigo. Amados, o poder de Deus, ele é tão poderoso sobre a nossa vida. E às vezes nós pegamos aquilo que é poderoso e invertemos a situação. Nós colocamos tudo ao contrário, fazemos tudo ao contrário. Queremos levar tudo de fato ao contrário sobre a nossa vida. E hoje, nós precisamos olhar, querido, mais do que nunca para a volta do Senhor Jesus. Nós temos ministrado isso nos jovens. Porque se muitas coisas acontecerem conosco nessa terra, não vai ser o aglomerado de pessoas que vai entrar no céu. Vai ser um grupo seleto. E isso é um peso para nós. Deixarmos o nosso filho, ele não subiu, não está com a igreja. Deixarmos o nosso cônjuge. Deixarmos parentes tão importantes como pai, mãe, sogro, sogra. Pessoas que nós amamos. Porque resolvemos politicamente fazer os nossos planos, mas não o plano que o Senhor tem chamado para nós. E tem planos como esse, querido, que começam dentro da nossa casa. Os planos de Deus não acontecem longe, não é? Quando eu falo planos de Deus, querido, não estou falando dos teus negócios, das tuas coisas, do que você vai alcançar na tua vida. Estou falando daquilo que você é no Senhor. Se o teu plano não estiver bem definido, como do Senhor Jesus ali na sua primeira aparição ali com os seus discípulos, queridos, a convicção daqueles homens fariseus eram maiores do que qualquer pessoas que estavam ali, eles tinham medo daqueles homens. Era a doutrina da terra, a religião que acontecia ali. E eles se reuniam e eles eram ali os poderosos ali diante daquela situação. Mas Jesus veio para quebrar isso. E diante de argumentos muito fortes a respeito do reino dos céus. Jesus prega o Sermão do Monte, fala sobre muitas coisas e dizendo, bem-aventurado. Ele sempre traz algo bem-aventurado para nós. E às vezes nós precisamos entender qual é o plano de Deus para nós. Porque essas janelas precisam ser abertas na nossa vida. Nós precisamos entender qual é o plano de Deus para a nossa casa, para a nossa família. Às vezes nós estamos tão preocupados com tantas coisas lá fora,
com tantas situações, com tanto problema de, um que disse, outro que falou, outro que ali teve uma atitude diferente, e de fato, nós não estamos preocupados com a nossa salvação. Estamos preocupados com coisas lá fora. E a nossa vida, querido, muitas vezes se torna vazia, porque nos tornamos muitas vezes bons em criticar, mas ruins em fazer. O que você tem feito? Nada, mas criticar, isso eu estou bom. Isso daí é uma coisa que está sendo boa na minha vida. E o diabo, muitas vezes, querido, está do outro lado dizendo o seguinte: esse cara está fazendo a coisa certa para mim. E Deus, infelizmente, não está podendo fazer nada. Por quê? Porque não buscamos os planos perfeitos de Deus para a nossa vida. Quando José, agora abra lá em Gênesis, e eu vou terminar até Apocalipse lendo a Bíblia nessa noite, aleluia. Mas vamos começar já a pular alguns capítulos para não ficar tão extenso assim. Vai lá para o 41. Quando José preso, eu quero só pincelar por cima a respeito da vida de José, para pegar a melhor parte. Ele está lá junto com seus irmãos, com seu pai, ali convivendo ali, diante de uma família muito bem abençoada. E José tem um sonho, e fala sobre esses sonhos com seu pai e com os seus irmãos. Querido, José é levado diante de uma acusação, não pelo seu pai, mas pelos seus irmãos. Dizendo, ele está querendo ser maior agora, ele está querendo ser mais importante, ele está querendo viver acima da nossa vida. Mas José não tinha um sonho como esse, não quero entrar do fato do sonho, mas quero entrar naquilo que Deus tinha como plano na sua vida. Deus tinha um plano para José. Deus sabia que esse plano era muito importante para aquela família, para a geração daquele povo. Talvez se você olhar junto com seus contemporâneos ali naquela época ali, entre Jacó e os outros, talvez Jacó era o que sobressaía ali diante daquela situação. Poucas outras famílias tinham ali. Deus sempre escolheu uma família naquela época para conduzir o povo e estabelecer a bênção do Senhor e ter uma trajetória. Depois ele estabelece um pouco mais à frente, José parte e aí vem realmente ali diante de toda a situação, pulando algum intervalo, é claro, de homens de Deus, mas aí vem Moisés. Mas Deus estabeleceu algo para que um estivesse à frente. E ali, queridos, quando José fala sobre esse sonho, seus irmãos ficam enfurecidos, seu pai manda procurar os seus irmãos ali no campo, e vê que José vem ali diante dos seus irmãos, então eles criam um plano, jogam José na cisterna e vende ele para os ismaelitas. Ele cai lá no Egito. Diga plano. Plano mal intencionado também, querido, acontece. Aqueles homens também planejaram também. Seus irmãos também planejaram contra José. E às vezes nós não entendemos que planos acontecem na nossa vida dia a dia. Você acorda pela manhã, você fala assim: o que eu vou fazer hoje? Eu tenho um plano. Eu tenho estabelecido algo na minha vida. Sempre eu vou fazer alguma coisa. Se é uma dona de casa, ela tem mais plano do que qualquer outra pessoa. Se o homem for limpar a casa, fazer a comida, atender os telefonemas, responder o WhatsApp, procurar os e-mails que está ele coloca fogo na casa. A mulher consegue. É o homem que põe fogo na casa, mas a mulher consegue fazer tudo isso. É verdade, né? Mas nós temos planos acontecem na nossa vida diariamente. Você tem um plano, está dentro de uma empresa, você está ali trabalhando. Você nunca vai chegar, entrar naquela posição e vai permanecer naquela posição. A empresa tem um plano para você. A empresa quer que você cresça, que você seja grande ali dentro, e ela vai galgando esses planos na sua vida. E aí você vai ocupando lugares até chegar, talvez até uma presidência de uma empresa, que é possível. Amém? É possível. Planos em todo momento para nós, querido. Nós temos plano na nossa vida. Nós precisamos reconhecer que planos que nós queremos. Planos malignos também existem. Planos do diabo existem.
E está à nossa volta, ao nosso redor a todo tempo. E a nossa vida tem que estar atenta em conhecer os planos que o inimigo possa traçar contra nós. As artimanhas de Satanás e seus demônios diante das acusações, diante de tantas coisas. E assim foi com a vida de José. Ele foi, querido, um presidiário. Era justo ele ser presidiário? Não. Ele entra, chega lá na cidade do Egito, lá na terra do Egito, e aí Potifar vai lá, consegue ali, ele como escravo, coloca ele na sua casa, vê que ele é muito legal para administrar, ele fica ali sendo o senhor daquela casa, mas a mulher de Potifar, entre aspas, era endemoniada, tinha um plano contra ele. Deus tinha um plano maior para a vida de José, mas aquela mulher tinha um plano maligno para a vida dele, para acabar com ele. E aí todo mundo sabe que ele pega, diante daquelas acusações ali dela, ele pega e sai correndo, e ela consegue arrancar uma das suas vestes, e mostra para o seu marido e fala, ele tentou me agarrar, ele tentou e virou presidiário, foi parar num cárcere. E queridos, no mundo espiritual, hoje nós não vivemos tais acusações, mas vivemos situações no mundo espiritual. Quantas pessoas estão vivendo planos de Deus na sua vida, mas estão encarceradas, porque os planos malignos são maiores. Vivendo presas, vivendo acuadas, vivendo ali entristecidas diante da situação. E Deus está falando, meu filho, faça prova de mim. Nós estamos querendo terceirizar, querido. Hoje é tão normal isso. O que você quer fazer? Terceirizar hoje. Você não quer ter mais o problema. Você quer terceirizar aquela situação. Então, nós estamos terceirizando a parte do ouvir a Deus e falar com Deus. Nós estamos empurrando, muitas vezes, para o discipulado, para a pessoa que me acompanha, para a célula que eu estou sendo assistido ali, porque isso é bênção, amém? Isso é bênção de Deus. Quem não quer viver a bênção, porque família dá trabalho, não dá para viver sozinho nessa terra. Porque em todo momento que nós precisarmos de alguma coisa, nós vamos gritar. É bênção ter comunhão, é bênção estar junto. Tirando um parênteses, querido, minha mãe ligou para mim na quinta-feira e falou assim, Marcelo, você não me leva para ver minha tia lá, a minha irmã lá, que é a minha tia, né? A tua tia lá em São Paulo? Falei, mãe, eu vou ver como que está a minha situação, Silmara vai estar ausente esse final de semana, mas vou fazer de tudo para ir. Aí desliguei o telefone, fiquei ali uns minutos, a Silmara falou, o que você está pensando? Eu falei assim, eu estou pensando o seguinte, a minha mãe está com 80 anos de idade, ela tem um desejo hoje, que para mim pegar um carro e ir para São Paulo não vai me custar nada. É claro que vai queimar combustível, paga pedágio, enfim. Mas que diante do valor isso não é nada. O que é melhor, eu ficar em casa ou levar ela? Às vezes nós, queridos, pegamos coisas simples assim, e de fato levei ela. Mas nós pegamos coisas simples e ficamos ainda questionando, puxa vida, vai tirar eu daqui lá para jogar conversa fora, para não ter conversa, né? Velho, só tem conversa da artrite, né? Da dor do braço, da perna, do cotovelo, do joelho, da cabeça, Você sabe como que é, né? Você fala assim, eu vou sair dessa conversa, só eu que vou ficar com dor daqui a pouco. Porque dói em todo lugar. Não é uma conversa agradável, não é uma conversa jovem. É verdade ou não é, queridos? Você fala assim, o que vai ser de bom ir lá? Nada, assim. Olhando para esse lado, nada. Mas pelo lado espiritual, eu posso fazer por ela hoje em vida, do que ficar na beira de um caixão chorando. Puxa, eu não fiz isso pela minha mãe, olha, ela pediu. Às vezes os nossos planos, queridos, são mudados. Por que eu quis entrar nesse ponto? Porque às vezes nós somos egoístas.
Nós queremos valorizar aquilo que nós damos importância somente. E aquilo que nós não nos importamos, nós desvalorizamos. Falei isso hoje para o meu cunhado. Falei assim, sabe o que é amizade? Ele chama Silvio. Falei, sabe o que é amizade, Silvio? É o Donizete ser o meu amigo e a gente sentar e ter opiniões diferentes, mas eu vou respeitar a opinião do Donizete. Eu vou conversar com ele como uma pessoa adulta. Eu vou entender o que ele está falando. Ele não vai me mudar, eu não vou mudar ele, e no final das contas vai ser como a gente fala, vai tudo acabar em pizza. É verdade ou não é? Isso se chama amizade. Por quê? Porque a amizade tem compreensão, a amizade tem respeito, a amizade tem afeto. Quero ter afeto. Eu não preciso ser de uma opinião, eu quero ter amizade. Ele estava meio soviético hoje, falando sobre algumas coisas do que acontece nas empresas hoje, e eu falo assim, se nós ficarmos desse jeito, nós não vamos ter amizade. E aí levamos para o campo da amizade, e começamos a falar sobre isso. Olha como isso é importante para nós, queridos. José, ele tentou levar no campo da amizade com a vida dos seus irmãos, mas ele não conseguiu. Mas ali no capítulo 41, versículo que nós vamos ler agora, no versículo 15, Faraó tem um sonho ali, e esse sonho se torna algo importante para a nação do Egito. Então, a palavra diz assim, tive um sonho, e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Nós olhamos para a vida de José, queridos, e falamos assim, José foi um grande administrador, e de fato ele foi mesmo. Mas José, além de sonhador, querido, ele tinha a interpretação daquilo que ele estava vivendo. Então aquele homem sabia daquele sonho do faraó, ninguém conseguiu interpretar, mas ele sabia como interpretar. Mas ele falou assim, não é de mim, Deus trará uma resposta favorável a Faraó. Favorável no seguinte, não é que vai fazer o que você quer, Faraó, mas Deus fará o que for necessário diante desse sonho. Aquela palavra, querido, para mim, foi o conceito que Faraó conseguiu entender, o plano que Deus tinha, porque já não era mais José, era Deus. Era Deus que seria favorável à vida de Faraó, não mais o homem, mas era Deus que ia conduzir. E às vezes nós levamos a esse ponto na nossa vida, de estar ali decidindo a nossa vida, entre o que é certo e o que é errado. Olha outro, marca 41 aí, e vai lá para a vida de Davi agora, 1 Samuel 16, capítulo 16, versículo 7. Olha o que Samuel ouve da parte de Deus para escolher um ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Nós, queridos, nós estamos acostumados a enxergar coisas na nossa vida que é aparente. E às vezes nós falamos o que é certo, fazemos o que é certo, mas aplicamos com o coração totalmente errado muitas vezes. E hoje a palavra politicamente é tão considerada no nosso meio hoje. Porque às vezes a pessoa é politicamente certa, porém o coração está contaminado. E a nossa vida se torna contaminada. Então, quando nós olhamos, querido, para o plano de Deus para nós, aquela palavra que José dá para Faraó,
Não é mais uma palavra que vai sair da sua boca, mas aquilo que virá de Deus. E depois José traz a palavra para a vida de Faraó. E fala, vai ter 7 anos de boa fartura. Faraó, nós precisamos ter bons celeiros e dar algumas instruções, porém vai ter 7 anos de seco. O país, a nação e toda a nossa volta passará fome. Não nascerá nada. Tudo que nós plantarmos vai morrer. Então nós precisamos pegar grandes celeiros, ajuntar todas as nossas colheitas, enfim. E Faraó chega para ele, no versículo 33, e fala assim para ele, Gênesis 41, 33. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administrador sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajunte os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, e recolha o cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento das cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. E aí no versículo 37, o conselho foi agradável a Faraó e a todos os oficiais, e disse Faraó aos oficiais, acharemos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? E aí ele completa. Depois diz Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Mas por que Faraó foi favorável a um hebreu que estava preso, que estava vivendo em uma situação tão difícil? A não ser a palavra que José trouxe à vida de Faraó. Eu não posso, mas Deus pode. Deus pode sobre a minha vida. Deus podia sobre a vida de Samuel escolher um homem que era aparente, mas Deus não deixou. Samuel está olhando a aparência. Senhor, já passaram todos os filhos de Jessé aqui. Não, mas é aparência, tem mais um ainda, vai atrás de outro. Às vezes, querido, não é aquele que tem aparência que vai fazer a diferença nas nossas vidas. O plano de Deus para nós é poderoso. Jeremias 29, 11, ele fala, querido, sobre algo tão importante ao nosso coração, e nós precisamos ter essa graça de Deus sobre nós, sobre a nossa vida. E eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Na NVI, se puder colocar, para dar-lhes esperança em um futuro. Diga glória a Deus. Na vida de Davi, na vida de José, teve a esperança, querido. José saiu de uma situação com uma esperança, mas viveu a sua vida. Davi saiu da sua situação, vivendo ali, querido, como uma pessoa longe, esquecida, no campo, pastoreando ovelhas do seu pai. Mas Deus tinha preparado um plano perfeito para a sua vida. E hoje Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Deus enviou Jesus e disse a nós, eu amo. Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe por que nós usamos a expressão mundo, querido? Para não dizer que existem pessoas perfeitas. O mundo é corrompido. Por isso que Deus amou esse mundo de tal maneira. É o plano perfeito que Deus nos deu. Ele colocou um plano perfeito para a nossa vida, nós só precisamos nos aproximar dele. Entregar o nosso coração a ele. Eu não sei, querido, qual é o teu plano nesses dias. E o que você tem passado a respeito desses planos.
Mas não coloque a culpa em Deus, não. Eu estou passando por uma dificuldade. Deus tem permitido. Não, querido, Deus não permite nada. É nós que entramos nos nossos planos errados. Veio essa enfermidade, Deus permitiu. Não veio enfermidade, não veio da parte de Deus, não. Deus tem bons pensamentos ao nosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, e quer nos dar um futuro, uma esperança poderosa. Aquilo que Ele tem abençoado as nossas vidas, você acha que Ele vai amaldiçoar? Não é Deus. Eu preciso entender o meu coração, porque eu estou olhando para a aparência. Eu só estou olhando para a aparência. Eu não estou olhando para o interior da nossa vida. Eu só estou olhando para aquilo que está para o lado de fora, mas aquilo que está dentro, aquilo que eu falo, os meus pensamentos, as minhas situações, aquilo que eu vivo, eu não quero colocar em questão. Eu não quero falar para os outros. E eu fico preso diante de um cárcere. Eu estou preso diante de uma situação e o amor de Deus está olhando para nós com um plano perfeito para a nossa vida. Para nós termos uma esperança e um futuro novo. Um futuro poderoso da parte de Deus sobre nós. Nós precisamos de deixar, querido, de ser homens comuns e sermos mais espirituais. Olharmos para a esperança que Deus tem promovido sobre a nossa vida. Nós só estamos olhando para o natural, para o que é bom, para aquilo que está aos nossos olhos, mas Deus está olhando para o sobrenatural sobre a nossa vida. Deus está olhando para aquilo que está além do que os nossos olhos podem ver. O nosso futuro, querido, a nossa esperança está nas mãos do Senhor Jesus. A nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus. Então eu queria que você ficasse de pé, fechasse seus olhos nesse momento. Queria que você olhasse, querido, nessa noite. Que plano você tem traçado diante de Deus? Faça essa pergunta ao teu coração. Que plano é esse? Quem você tem escutado? Você tem escutado a Deus? Com aquilo que você concorda, com o discorda, ou você tem escutado aos homens? Com aquilo que você concorda e discorda? O Senhor Jesus, Ele deixou para nós uma esperança de vida, uma esperança para nós vivermos a eternidade. E Ele tem dado essa esperança para a tua vida com sonhos e planos. Comece a olhar para Jesus, querido, de uma maneira diferente nessa noite. Não é Ele que tem colocado você diante dessas provas, diante dessas situações. Essas provas têm vindo pela colheita que nós estamos recebendo daquilo que nós plantamos um dia. E às vezes nós não plantamos aquilo que era bom, nós plantamos aquilo que era ruim sobre a nossa vida. E nós não podemos viver diante de uma bolha da palavra de Deus. Agora está tudo bem, eu não vou mais mexer nesse assunto, eu não vou mais mexer nessa situação, porque dá que aconteça alguma coisa. Jesus quer tratar a nossa vida no todo. Jesus quer tratar o nosso coração nessa noite. Jesus quer tratar a nossa vida, porque Ele quer um futuro maravilhoso para as nossas vidas. E nós viveremos este futuro, viveremos debaixo dessa esperança que Deus tem nos dado. O Senhor tem